O arcadismo foi um movimento literário e cultural que surgiu no século XVIII na Europa, principalmente em Portugal e no Brasil. Também conhecido como neoclassicismo, esse período valorizava a simplicidade, a natureza e a razão, em contraste com o barroco, que era mais ornamental e emotivo. Os escritores arcadistas buscavam inspiração na poesia bucólica da antiguidade clássica, retratando a vida no campo de forma idealizada e harmoniosa. No arcadismo brasileiro, os principais autores incluem Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Basílio da Gama. Já na Europa, os principais autores arcádicos incluem Giuseppe Parini, Pierre de Mauriac, Cláudio Coelho. As principais obras são Culto Métrico, de 1749, Minúsculo Métrico, de 1751, Labirinto de Amor, de 1753, Epicédio, de 1753, Lírica Ressonância, de 1753, Obras Poéticas, de 1768, Vila Rica, de 1773 e Poesias Manuscritas, de 1779. No arcadismo brasileiro, os principais autores são Cláudio Manuel da Costa, que foi um poeta do século XVIII, além de ser um dos principais representantes do arcadismo brasileiro, também esteve envolvido na Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga é conhecido como poeta arcade, cuja obra mais famosa é o livro Marília de Dirceu. Essa obra apresenta elementos como a idealização amorosa e bucolismo. O autor é um dos principais nomes do arcadismo brasileiro, sendo também um famoso poeta do arcadismo brasileiro. E Basílio da Gama, que foi um importante poeta brasileiro do século XVIII. Ele foi considerado um dos principais representantes do movimento literário, conhecido como o arcadismo. Ele é considerado também um dos principais poetas da poesia épica indianista. Já na Europa, os principais autores arcádicos incluem Giuseppe Parini, que foi um satirista e poeta iluminista italiano do período neoclássico. Pierre de Mauriac, mais conhecido como Mauriac, foi um jornalista, dramaturgo e romancista francês. As principais características do arcadismo são a volta ao naturalismo, culto à razão e à lógica, temas pastores e bucólicos e a forma rigorosa e aprimorada. Vamos começar falando sobre a volta ao naturalismo. O arcadismo representou um retorno ao naturalismo e à imitação da natureza, em oposição ao exagero e à artificialidade do barroco. Os poetas arcaicos buscavam celebrar a harmonia da natureza e a simplicidade da vida pastoral, afastando-se do artificialismo e da exuberância formal características do estilo barroco. Falando um pouco agora sobre o culto à razão e à lógica, vale se destacar que o arcadismo valorizava a razão, a objetividade e a lógica, em contraposição ao subjetivismo e ao sentimentalismo. Os poetas arcaicos acreditavam que a poesia deveria estar a serviço da razão e da moralidade, rejeitando a exacerbação dos sentimentos e da irracionalidade do barroco. Temas pastores e bucólicos. A temática predominante no arcadismo era de inspiração pastório e bucólica, celebrando a vida simples do campo, a natureza índica e a harmonia entre homens e a natureza. Os poetas arcaicos recriavam um mundo pastório idealizado, muitas vezes ambientado na arcaica grega, como forma de escapar da realidade e da corrupção da sociedade urbana. Forma rigorosa e aprimorada. Apesar da valorização do naturalismo, o arcadismo preservava por uma forma poética, rigorosa e aprimorada, com o uso de métrica e rimas estabelecidas, além de recursos estilísticos como a invenção da sintática e a adoção de uma linguagem elevada e erudita.
Essa ênfase na forma refletia a busca pela perfeição formal e a valorização da razão e do equilíbrio. Contexto histórico e cultural. O arcadismo surgiu no século XVIII, um período marcado por profundas transformações sociais, políticas e culturais na Europa. Nessa época, a razão e a ciência ganharam cada vez mais destaque, em detrimento da fé e do misticismo que dominavam a Idade Média. Essa mudança de paradigma ficou conhecida como Iluminismo e influenciou diretamente o movimento arcádico. Sociedade cortesã. O arcadismo também foi muito influenciado pela cultura das cortes europeias desse período. Nessas sociedades aristocráticas, a arte e a literatura serviam como moeda de troca e status sociais, valorizando-se a erudição, o refinamento e a elegância. Essa cultura de salão ajudou a moldar a poesia arcádica, marcada pela leveza, o bucolismo e a celebração da natureza. Revolução Francesa. Outro evento crucial para a compreensão do arcadismo foi a Revolução Francesa de 1789. Essa revolução burguesa trouxe à tona temas como a liberdade, a igualdade e a valorização do indivíduo, que se refletiram na literatura arcádica, especialmente em sua busca por uma idade de ouro, idealizada, livre de conflitos e opressão. Influências italianas. O arcadismo também recebeu fortes influências da cultura italiana, especialmente da tradição pastoril e bucólica da Arcádia, uma região da Grécia Antiga. Essa tradição, que valorizava a vida simples no campo e a contemplação da natureza, teve um papel fundamental na formação da estética e da temática arcádica. O arcadismo foi um momento crucial na evolução da literatura brasileira, trazendo uma nova perspectiva estética e temática que influenciou profundamente a produção literária no país. Sua valorização da natureza, do bucolismo e da simplicidade contrastou com o romantismo exagerado e a exuberância formal do barroco, promovendo uma abordagem mais racional, equilibrada e harmoniosa da arte literária. Além disso, o legado do arcadismo ainda se faz presente hoje, com seus temas e recursos expressivos, ecoando em obras de autores posteriores. A busca pelo ideal clássico, a atenção aos detalhes da forma e a preocupação com a clareza e a objetividade na comunicação são características que continuam a influenciar a produção literária brasileira, destacando a duradoura importância desse movimento na formação da identidade cultural do país.